Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. No espaço de entrevista de hoje, recebo o presidente da SIC Vale do Taquari, Ivandro Carlos Rosa. Bom dia, Ivandro, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É uma satisfação estar novamente conversando sobre os assuntos de interesse regional, principalmente das associações comerciais e das empresas, né, do Vale do Taquari. E um belo dia, um dia de sol, com previsão de mudança de temperatura aí, mas hoje ainda por enquanto belo dia. Ivandro, temos muitos assuntos para serem atualizados aos ouvintes hoje, mas quero começar com uma conquista importante. Afinal, a gente falou em vários momentos aqui sobre concessões, rodovias e principalmente sobre o Free Flow, que agora já é famoso entre quem nos ouve, né? E vocês conseguiram, foi uma luta bastante árdua que vocês tiveram, mas foi aceito o Free Flow e eu considero isso uma conquista, certo? Bom, Bruno, nós temos um modelo de cancelas de pedágio hoje que é um modelo superado, né? Para quem está aqui em Teutônia, a cobrança fica lá em Boa Vista do Sul, né? Na região alta. Então tu tem uma baixa contribuição, muitos motoristas não contribuem com a cobrança e, portanto, a gente não consegue arrecadar recurso suficiente para fazer a manutenção e os investimentos. Por isso que a gente não tem trevos, a gente não tem elevadas, viadutos, a gente sempre só fica nessa operação tapa-buraco. Inclusive, ela nem é muito eficiente, né? A gente tem a EGR hoje que presta um serviço lastimável, né? Para não ser mais deselegante com eles, porque eles realmente não atendem devidamente a necessidade da manutenção e dos investimentos nas rodovias estaduais. Então, o modelo Free Flow, a tendência é que ele seja mais eficiente na arrecadação, porque ele vai arrecadar um valor menor em diversos pontos da rodovia e não apenas de um ponto que está posto hoje, né? Então, foi uma luta muito árdua desde a aprovação do projeto no Congresso, depois da regulamentação e agora sim com todos os subsídios. No início de fevereiro, assim que o secretário novo Pedro Capelupi assumiu, nós já estivemos com ele no gabinete, foi a primeira agenda que ele esteve no estado, foi já com a comitiva do Vale do Taquari, explicando para ele que nós somos favoráveis às concessões, só que nós precisamos uma concessão eficiente, que consiga dar conta dos investimentos, e que o Free Flow, no nosso entendimento, era a forma de a gente evitar aquele problema que a gente tinha, por exemplo, ali na região de Encantado e de Cruzeiro do Sul, onde a praça acaba dividindo o território, né, e cria aquela dificuldade dos próprios moradores para ir para a sede do município, ter que pagar uma tarifa lá de R$7 de pedágio para ir e R$7 para voltar. Isso prejudica muito a agricultura familiar, prejudica muitas pessoas que residem nas imediações. E o Free Flow, então, foi estudado devidamente pelo Estado. A CCR tem um projeto piloto lá no litoral entre o Rio e São Paulo, e ele está demonstrando resultados satisfatórios, e o governo então aceitou a nossa reivindicação, e agora recentemente uma reunião almoço em Lajeado, ali na CIL, reunião conjunta entre a SIC Vale do Taquari e a CIL, o secretário confirmou então que as concessões do Vale do Taquari serão totalmente com sistema Free Flow, não mais cancelas como está aí. As praças que estão aí serão bases de apoio e manutenção que eles precisam igual, ou seja, a ideia é ter que investir menos em estrutura de cancela e bases e conseguir investir mais na rodovia, que é onde que as pessoas precisam para ter segurança e bom desempenho no seu deslocamento. Ontem, inclusive, o governador do estado anunciou que também vai implantar no bloco 3, que é o bloco Serra e Vale do Caí, que também já tinha sido licitado lá quando a gente se opôs ao leilão da nossa região. Eles acabaram leiloando o bloco 3, foi implantado e agora eles se deram conta que nós tínhamos razão, que do jeito que foi leiloado as tarifas ficaram muito caras, é uma reclamação muito forte.
Para te teres uma ideia, ali na região de Portão se cobrava R$ 6,50 em um sentido, agora está se cobrando R$ 11,90 nos dois sentidos. Então, passou de 6 para 23, então é um valor muito pesado, né? Então, entendemos que é um acerto do Estado, e agora, então, o secretário se comprometeu até o final do ano fazer uma atualização dos estudos, ou seja, tem que fazer uma nova recontagem de veículos, por exemplo. Os dados que o governo utilizou na outra edição, que a gente se opôs no outro edital, eles eram muito antigos, há mais de 10 anos. Mudou muito nos últimos anos. A gente tem uma realidade muito mais, digamos assim, muito mais intenso o trânsito nos trechos do que eles tinham nas planilhas e nos documentos que eles nos apresentaram, na proposta. Então a gente entende que precisamos ficar atentos, porque é um assunto que vai interferir muito no nosso futuro da logística. Por outro lado, as pessoas precisam desses investimentos e dessas obras para ter segurança no trânsito, porque a gente tem visto muitos acidentes muito violentos, pessoas perdendo vida, familiares, tendo perdas materiais e às vezes até ficando com limitações, né? Então é muito complicado. Acho que acima de tudo é o valor da vida. Então depois vem os demais itens, né? E entendemos que com o Free Flow a gente vai ter uma arrecadação mais, como se diz, mais espalhada, né? Vai ter pórticos no decorrer do vale, valores muito menores do que tem na praça hoje. Se fala em valores em torno de R$2 por pórtico, né? E teremos um recurso suficiente para fazer as obras tão aguardadas. Você falava das concessões, qual é a expectativa para a nossa região? O secretário Capelupi prometeu que até o final de dezembro o BNDES, que é quem foi contratado para fazer a modulação, apresenta a proposta, e aí então no início do ano que vem se faz a discussão, e a ideia do secretário é até metade do ano, até julho, leiloar. Mas para leiloar em julho tem que publicar em março, né? Porque são 3 meses aí. Então o prazo dele é um pouco apertado, mas o importante é que a gente tenha o quanto antes a retomada da discussão. A gente precisa ver quais as obras que o Estado está propondo e ver se elas atendem a necessidade. Porque uma coisa é tu fazer uma proposta lá no BNDES, lá no Rio de Janeiro. Outra coisa é tu estar aqui à margem da rodovia e perceber onde realmente tu tem os gargalos, as dificuldades, né? E isso é muito importante, a gente ter esse acompanhamento. Ivandro, ainda sobre o Free Flow, o nosso ouvinte acha a ideia muito interessante, muito boa, mas de uma forma mais prática, ele quer saber como é que isso funciona, como é que é essa questão de pórticos, como é que seria o pagamento, afinal a cancela, vamos dizer assim, ela cai fora, seria algo com cartão de crédito nesse sentido? Assim, para te apresentar o que o secretário nos colocou, hoje tem várias modalidades de pagamento. O pórtico é como se fosse assim, aquele bem-vindo a Teutônia. Tu tem lá o pórtico, tu passa que tu nem percebe. Nesse pórtico tem um sistema de câmeras que escaneia o teu veículo, placa. Se tu tiver tag de leitura, ele automaticamente já lê pela tag, né? Aí tu já tem ali a cobrança. E ele identifica também o perfil do veículo, o número de rodados, se tem rodado suspenso. Ele faz um escaneamento do teu veículo para totalizar o valor, comunica ao satélite e automaticamente a fatura. A possibilidade de pagamento. Tu tem possibilidade de pré-pagamento. Você pode fazer tipo um cartão de crédito com créditos pré-pagos. Tu compra R$50 de crédito e daí tu vai passando até fechar os R$50. Estou falando assim, o cara que faz representação comercial, ele passa o estado inteiro, ele põe o pré-pago e ele vai... Uma possibilidade. Tem o pós-pago, como é o caso que eu tenho tag no veículo, e ele vem a cobrança no meu cartão de crédito. Hoje nós temos Banrisul, nós temos Sicredi, nós temos outros bancos, né, a cooperativa Sicredi, o Banco Banrisul e outros, né, também que já oferecem serviço. Segundo o secretário, nessa região da Serra, 50% já tem tag. Então, está evoluído muito. Pelos levantamentos do meu diretor de infraestrutura da SIC Vale do Taquari, o Adelar Stefan, da Valelog, ele disse que 80% dos caminhões hoje já tem tag de pagamento.
em função dessa legislação que obriga que quem contrata o frete faça o pagamento do pedágio. Então já facilita para a empresa o gerenciamento e evita que o motorista ande com dinheiro dentro da boleia para ter que pagar em cada cancela. Então é um pagamento já estruturado, ele já vem na tarifa. Outra possibilidade que a gente vê, por exemplo, no Chile, na Europa, nos Estados Unidos, tu tem também a possibilidade de pagar no local. Por exemplo, durante a rodovia tu vai ter um cash lá, um local que tu pode fazer o pagamento. Também tem a possibilidade posterior, ou seja, até 15 dias posterior à tua passagem, tu pode acessar o site, baixar o teu boleto e pagar. Então, Pix, hoje tu tem muitas formas de pagamento. No passado realmente já era um pouco mais complicado. Hoje ele está muito mais, digamos assim, muito mais acessível. E a ideia é massificar a informação, ou seja, criar várias formas de acesso e possibilidade de tu pagar, porque, ao fim e ao cabo, para a concessionária, quanto mais rápido tu pagar, mais rápido ele tem o dinheiro. Mas se tu não usar nenhuma dessas formas, tu vai pagar uma multa e vai vir no IPVA do próximo ano. Mas tu tem a possibilidade de cartão de crédito, TAG, pré-pago, pós-pago, tem uma série de possibilidades. Bom, já que a gente está falando de trânsito de estrada, vamos continuar por aí. Afinal, ontem teve início de obras no Trevo de Estrela, lançamento. Quero saber também a visão da SIC Vale do Taquari desse andamento da duplicação da 386 e demais obras que envolvem CCR Via Sul. Bom, o trecho que está sendo duplicado entre Marcos de Souza e Lajeado, ele deve ficar pronto até o final do ano. E a CCR Via Sul tem outra obra que é alargamento, né, faixas adicionais, como eles denominam, que é de Lajeado, ou seja, lá do shopping até o Trevo de Estrela. Essa obra eles têm este ano e o ano que vem ainda para entregar. Eles pretendem entregar lá por fevereiro, mas eles estão dentro do prazo. O que nós acompanhamos ontem foi o lançamento de um novo viaduto. Eles falam trevo, né, mas na verdade é um viaduto, uma passagem superior, elevada, né, que acessa então ali próximo entre a fábrica de ração da Languiru e a Rumove, a antiga Rola Moça, né? Naquelas imediações, ele acessa daí a Rua João Fel e ele sai aqui, acessa a Rota do Sol, aqui próximo onde tem hoje a Perfitec, perto da Lupus Land, os mais antigos aí. Então naquela baixada ele tem a possibilidade hoje, depois de obra pronta, ali vai ser construída uma rótula aqui na Rota do Sol, tu teria a possibilidade de acesso à BR-386 sem a necessidade de passar na Boa União, porque lá na região da Boa União tem dado muitos congestionamentos, principalmente nos horários de pico, né? Na primeira hora da manhã e na tarde. Então, tu tem a possibilidade, quem vem de Lajeado e vem para Teutônia, não acessar aquele trevo da Estrela que está muito complicado, tu segue alguns quilômetros, acessa ali próximo à fábrica de ração e tu já vem aqui na Rota do Sol. Então esse investimento é um investimento de 27 milhões, um investimento robusto, é uma obra grande, principalmente em termos de movimentação de terra, aterro, né, que tem rótula dos dois lados, tem toda uma estrutura viária, né, planejada. Então ela é muito importante porque ela desafoga, ela diminui a concentração. Hoje eu estou concentrando tudo na Boa União, eu estou concentrando em Estrela toda a saída ali na Rio Branco, né? Logicamente, essa é uma obra que estava no contrato. Estrela também demanda outras obras, por exemplo, em função do fechamento do acesso ali no Arend, antigo Arend, próximo à rota gráfica, né? Agora a prefeitura está solicitando na repactuação que vai acontecer no ano que vem. Inclusive eu faço parte do conselho tripartite lá da Via Sul CCR, da NTT e dos usuários, uma nova passagem inferior que seria ali nas proximidades da rota gráfica, seria um túnel que ligaria o bairro Imigrante ao bairro Pinheiros, porque hoje não há essa possibilidade, todos têm que ir pela Boa União, né, e isso acaba concentrando o fluxo lá e não há uma fluidez, fica muito trancado, né? Então, essa obra anunciada ontem, então, é a próxima fábrica de ração da Languiru, próximo da Rumove, né, a Rola Moça, e ele vai, então, digamos assim, contribuir com esse projeto de mobilidade para destravar esses gargalos que está muito complicado. A Prefeitura de Estrela também está construindo uma nova ponte ali, que vai para São José, da Boa União, que vai para São José, onde tinha a ponte de ferro.
Também está sendo construída uma ponte de concreto. Então, aos poucos, está acontecendo alguns investimentos que são estruturantes. A gente percebeu claramente essa necessidade nos anos anteriores, quando deu aquele acidente sobre a BR-386, daquele fatídico incêndio do caminhão de combustível. Ali ficou muito claro que nós temos poucas opções além da BR-386 e da Ponte Taquari. Então, aos poucos, a gente precisa ir caminhando no sentido de criar rotas alternativas para que as pessoas tenham essa possibilidade de desvio ou até fugir dos congestionamentos nos horários de pico. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de coisa boa, de comida? Ontem aconteceu a primeira edição do Food Tech Summit, um evento com a parceria do Sebrae e também do APL, que vem sendo um sucesso, que vem fazendo muitas ações, desenvolvendo esse setor alimentício do nosso Vale do Taquari. Como é que foi esse encontro ontem? Bruna, primeiro a gente precisa explicar para o ouvinte que o arranjo produtivo local de alimentos e bebidas, ele é um movimento dentro do associativismo, ou seja, as empresas que chegaram a um entendimento que eles precisam se organizar e trocar informação e fortalecer a cadeia de produção de alimentos e bebidas. Os americanos chamam isso de cluster, ou seja, as empresas trocam informações, as médias, as grandes e as pequenas trocam informações e para buscar soluções conjuntas, porque às vezes todas têm o mesmo problema, só que cada uma está gastando energia lá no seu escritório para resolver, na sua planta, e se todos buscarem uma convergência, de repente a solução pode ser dividida, né, e os custos diminuídos e uma eficiência maior, sem falar na questão de busca de mercados em comum, uma série de estratégias que o APL faz. Só que o APL, ele é o arranjo produtivo da SIC Vale do Taquari, ou seja, o CNPJ do APL é o CNPJ da SIC Vale do Taquari. A nossa diretoria da indústria, ela é responsável pelo APL. Então, a nossa coordenadora, a Aline Eggers, por sinal, uma pessoa muito qualificada, experiente na área e também muito respeitada, né? A gente tem que reconhecer o potencial da Aline de desenvolver a região, porque ela entende do assunto, ela está à frente de uma empresa que vai completar 100 anos, que está construindo uma nova planta, juntamente com a Aline, a dona Leonita da Docile também coordena, aí a Simone Vobeto faz a assessoria, a Ana Hoffman. Então é um time fantástico, as mulheres é que mandam lá, né? E aí somamos com as mulheres do Sebrae, com a Liane, com a Soraya, então para te ver, né? Lá as mulheres estão dominando. E o Sebrae tem sido muito importante, porque eles têm nos aportado recurso, informação, qualificação. Eles têm, o evento de ontem trouxe profissionais do Rio de Janeiro, uma das mediadoras do Rio de Janeiro, uma palestrante de São Paulo, vários debatedores de empresas do centro do país, tratando sobre dados, ou seja, tendência de consumo, o que o consumidor está procurando. A palestra de abertura foi um especialista de futuro dos alimentos, que estuda isso no mundo inteiro. Estava recentemente fazendo trabalho para BRF, para grandes players mundiais, e vendo realmente o que está acontecendo lá fora e o que o mercado está demandando. Porque a gente tem que entender que o consumidor hoje ele está muito mais seletivo, ele está buscando um produto que faz bem para si, ele está pensando o que faz bem para mim, não, vou comprar para minha família inteira. Não, tu vai lá hoje no mercado, as famílias compram pão para quem tem, eu tenho intolerância à lactose, eu tenho essa restrição, ou seja, tu tem que ter um segmento muito mais qualificado de informação. O produtor de alimentos, a indústria, ele precisa ficar atenta a essas novas demandas, até ao consumo com propósito, né? Ou seja, a origem do alimento, a rastreabilidade, todas essas questões, elas estão fazendo... elas estão pesando na hora da definição do consumidor em comprar de uma marca ou de outra, ou um produto ou outro. E quem fabrica precisa estar atento a isso. E quem formula, quem produz e desenvolve na parte de pesquisa e desenvolvimento de produtos também precisa ficar muito atento. Então foi um evento muito qualificado, aconteceu no Siqueré de Integração, lá em Lajeado, no auditório. Foi um grupo de 260 profissionais. A gente precisa reconhecer a
qualidade do evento. O Sebrae nos propiciou um evento fantástico. O superintendente estadual esteve presente fazendo a abertura, a equipe técnica. Então, assim, nós temos que agradecer, porque a região do Vale do Taquari, que a gente denomina do Vale dos Alimentos, nunca esteve tão na vitrine do food techs, das novas formas de produzir alimento, fazendo diagnóstico, tratando o assunto com dados. Nós não estamos mais no achismo. Nós fizemos pesquisa de campo, nós fizemos pesquisa de mercado. É desta forma que a gente tem atuado. Nós temos que superar essa fase só do sentimento. O sentimento é fantástico, é importante, o feeling, mas nós precisamos ter alguns dados para evitar surpresas de grandes investimentos que depois acabam não frutificando, né? Então, como os recursos são escassos, a gente tem que ser mais assertivo. E nessa linha que a gente tem procurado atuar. Ivandro, como foi a busca dos empreendedores da nossa região por essas informações, por esses eventos organizados, até as visitas técnicas que o APL já fez? Afinal, a gente falava aqui no começo, eu citei, o APL já produziu, já fez bastante coisa, né? De evento, visita, informação, realmente está dedicado. E o empreendedor que nos ouve quer buscar informação, quer evoluir, quer trazer novidade, é esse o caminho. É esse o caminho. Redes sociais, a APL Alimentos e Bebidas do Vale do Taquari. É só acessar as redes sociais, entrar em contato, que a gente vai ter o maior prazer em conversar. A SIC Vale do Taquari, então, ela gerencia o APL, mas o APL tem toda uma estrutura própria de gestão, de governança, né? E nós temos que somar força. Nós temos hoje, atualmente, 40 empresas, aproximadamente 40 empresas associadas, mas nós temos um potencial muito grande. São mais de 1.300 empresas no Vale que produzem alimentos e bebidas de todos os portes. As maiores, certamente, a gente tem no nosso portfólio, né? Baldo, Neugbauer, Florestal, Docile, Fruc, as grandes empresas já estão participando, e nós temos ainda o potencial de agregar muitas outras. Mas tem Vovó Faz Bolo, tem a Suíça, tem Nega Salgados, ou seja, tem uma infinidade de empresas de pequeno porte que estão lá junto com as grandes, de igual para igual, buscando formação, conhecimentos e se aprimorando. A gente percebe que ainda há uma baixa adesão dos profissionais dessas empresas, porque muitas vezes o empresário é ele que tem que estar lá na linha de produção. Ele não consegue ainda tirar tempo para se dedicar durante o dia todo, por exemplo, e hoje de manhã tem ainda visitas, né, estão acontecendo agora de manhã na Univates, né, na Fruc. Então, ou seja, não é simples também, a gente tem que concordar que é desafiador, mas as pessoas precisam tirar um tempo, porque isso é fundamental para o futuro dos seus negócios. Ivandro, ainda temos um tempinho, e eu sei que tu participou também da reunião, almoço com o Germano Rigoto, que aconteceu em Estrela. Traz um pouquinho do relato do que aconteceu por lá. Primeiro, dizer que eu tenho um profundo respeito pelo ex-governador Germano Rigoto, pela sua trajetória, pela forma que ele trata os temas com dedicação, fácil trato, uma pessoa acessível, cordial. Ele no dia posterior à palestra ficou me mandando informações e dados, né, complementares. Logicamente ele tem uma posição de defesa da reforma, porque ele acompanha desde o governo Fernando Henrique, na época, depois passado por todos os outros governos, ele inclusive foi governador, deputado estadual, federal, governador. Ele conhece todos esses trâmites, né, e as etapas do governo estadual e federal, e ele entende que é o momento de a gente realmente simplificar e modernizar o sistema tributário. Porém, ele concorda, da mesma forma que o nosso grupo técnico do Vale do Taquari, de reforma tributária, que a reforma que foi aprovada no Congresso não é a melhor, não é a ideal. O Senado precisará fazer alguns polimentos, porque a forma que ela está, ela não nos entrega a simplificação que nós queríamos, e não entrega também a questão de um futuro diminuição da carga tributária. Ela sinaliza no sentido contrário, pelo aumento da carga tributária. E isso, no nosso entendimento, é um contrassenso. Mas a gente tem que reconhecer o trabalho da ANVAT, através do prefeito Elmar, da Cassis, do Gerson, né, que propiciaram essa palestra. Agora, no dia 25, então, na próxima semana, vai ter uma outra lá na CIL, no final do dia, um happy hour, com
Marcel Van Hatten, o deputado federal, deputado estadual, também, outros deputados estaduais, para que a gente faça também os bastidores, porque o deputado estava votando, está acompanhando de um outro olhar. O governador tem um olhar mais do setor do Departamento de Planejamento, do Ministério do Planejamento. E o deputado tem um bastidor do Congresso, que é importante. A gente precisa ficar atento, porque a gente precisa aprimorar esse projeto, porque ao fim e ao cabo é o que vai regrar o futuro dos nossos negócios, né? E a gente precisa ficar muito atento, porque ele precisa vir no propósito de diminuir a burocracia, tornar mais transparente o sistema tributário e sinalizar que lá no futuro a gente consiga ser mais eficiente e diminuir a carga tributária. Mas o projeto tem muitos ganhos, mas ele não consegue fazer essa entrega da diminuição, pelo contrário, ele sinaliza aumento e ainda precisa fazer alguns aprimoramentos, até em função das concessões, né? O Congresso acabou fazendo muitas concessões ali na última hora e a gente não entra em mérito, mas a gente está sinalizando que a nossa perspectiva de tarifa era 25, já está falando de 27, 28, né? Que seria esse valor de referencial de tributo, né? A gente não sabe ainda como vai ser denominado, mas na prática, então, a gente está atento, a Federação está acompanhando isso de perto, porque envolve todos os segmentos econômicos, e aqui no Vale do Taquari, então, a gente criou um GT de reforma tributária, lá na reforma do ICM, e a gente mantém esse grupo de estudo, a gente reforçou com economistas, com contadores, com advogados tributaristas, para que se avalie todo o contexto da reforma. A gente não pode ser simplista. Na minha empresa, eu tenho duas empresas, uma da indústria e outra de serviços. O impacto nelas vai ser diferente, e a gente precisa ter clareza, para a gente não ser leviano, às vezes, e emitir uma opinião e que faz sentido só a mim, mas não é a esmagadora maioria das empresas. Ivandro, agradecendo tua participação no programa, deixando um espaço para as tuas considerações finais. Só agradecer ao espaço, reforçar o que nós trabalhamos pelo coletivo, pelo Vale do Taquari, como voluntários. A SIC Vale do Taquari, então, congrega as associações comerciais e CDLs dos municípios, e nós procuramos tratar desses assuntos macro, que vão na parte da articulação regional, que vão além da fronteira do município. Como eu te falava, ontem nós estávamos em Estrela lançando lá a obra do viaduto, mas esse viaduto vai atender a população da Serra Baixa, que vai pela Lajeado, né? Ou que vem da 386 para a Serra. Então, está em Estrela, mas ele impacta na região. E a mesma forma que nós falávamos antes das rodovias estaduais. Então, o nosso propósito é manter esse trabalho focado sempre na região, no desenvolvimento econômico, que é o nosso propósito. Muito obrigada, bom final de semana. Muito obrigado.